Fala galera, tudo bem? Estamos começando agora a parte de resolução de questões. Meu nome é Ariana Magalhães e agora eu vou continuar aqui revisando com vocês através de questões do Enem. Essas questões a gente selecionou diretamente dos Enems anteriores e aí a gente vai utilizar essas questões, essas edições anteriores do Enem para revisar ondulatória, tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão. A questão diz o seguinte: o princípio básico de produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som. Ela é definida pelo produto da densidade P do material pela velocidade V do som nesse meio. Quanto maior a diferença, vamos circular daqui, a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos. Aí ele tem aqui a tabela que diz cada uma das estruturas e as suas respectivas densidades e velocidades do som nesse respectivo meio. Uma pergunta aqui que não saiu na questão, mas era a pergunta que tinha no Enem 2018, né, que foi o ano dessa questão, era o seguinte: quais são as duas estruturas mais facilmente diferenciáveis? Para ter uma estrutura que seja facilmente diferenciável, eu tenho que pegar o quê? A questão já diz, a maior diferença de impedância. Vou até grifar aqui, a maior diferença de impedância. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as impedâncias de cada uma dessas estruturas e ver qual é a menor e qual é a maior impedância. Então, vamos lá. Ele já diz a fórmula da impedância, que eu vou chamar aqui de I, é igual ao produto da densidade, que eu vou chamar de P, vezes a velocidade do som no meio. O primeiro passo, antes de calcular cada uma dessas impedâncias, é a gente avaliar as unidades. A gente sabe que a gente só consegue fazer esse produto se a gente tiver unidades equivalentes, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem a densidade em quilograma por metro cúbico e a velocidade em metro por segundo. Como aqui a gente tem metro e metro, tá ok. Eu posso multiplicar sem nenhum problema, né? E obter uma unidade só em quilograma metro segundo. Mas se a velocidade estivesse em centímetros, seria interessante que eu fizesse a equivalência, a transformação para metro, ou tudo para centímetro, ou tudo para metro, para a gente ter uma unidade mais coesa. Então, agora vamos calcular para cada uma dessas estruturas. Para o cérebro, para o músculo, para a gordura e para o osso. Então, o que acontece? Vamos aqui calcular. A impedância do cérebro será dada por 1020, que é a densidade, vezes 1530, que é a velocidade. A impedância do músculo vai ser 1040 vezes 1580. A impedância da gordura, 920 vezes 1450. E a impedância do osso, 1900 vezes 4040. Então, vamos fazer cada uma dessas continhas, tá? Vamos lá. A do cérebro, a gente tem 1020 vezes 1530, que eu já calculei aqui, é 1.560.600. A impedância do músculo, que é 1040 vezes 1580, dá 1.643.200. A impedância da gordura, que é dada por 920 vezes 1450, dá 1.334.000. E a impedância do osso é dada por 1.900 vezes 4.040, que dá 7.676.000.
Na física, a gente sabe que nada é dado sem unidade. No Enem, eu não precisava botar unidade em nada, né? A gente sabe disso. Mas é importante para a gente assimilar o significado da coisa. Aqui, eu sei que eu poderia cortar isso com isso, e eu teria quilograma por metro quadrado vezes segundo. Então, essa é a unidade de todos esses valores aqui de impedância. Certo, mas o que é que de fato importa é qual dessas duas estruturas tem a maior diferença de impedância, né? É isso que a gente quer. Então, vamos selecionar aqui qual é a maior e qual é a menor. A maior seria aqui o osso, né? E a menor impedância é a gordura. Então, a gente teria aqui que a letra A seria a nossa resposta correta. Osso e gordura são as duas estruturas mais facilmente diferenciáveis pelo exame de ultrassonografia. Muito bem, galera. Agora, continuando com a questão número 2, também é de Enem, mas eu acabei cortando o ano, então não vou saber informar para vocês o ano dessa questão, mas é uma questão dos últimos 5 anos de Enem, então é recente, tá? Importante ficar ligado. Então é o seguinte, ela diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação, a ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo primeiro, retângulo 1 no caso no gráfico, nós citaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Ele está falando aqui que na faixa de 530, que é essa aqui, eu ativo o máximo do verde, né? Que é essa linha tracejada. Não atingiria o azul, né? Porque o azul é esse aqui. Já tem acabado sua faixa de ativação nos 530 nanômetros. E o vermelho seria, que é esse aqui, ó, seria ativado em cerca de 75% nesse retângulo 1. E isso, essa junção do verde ao máximo e o vermelho nos 75%, nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda dos 600 nanômetros, que é esse retângulo 2 aqui, estimularia o pigmento verde um pouco, que é aqui, o pigmento verde, que é esse aqui, já estaria aqui nesse retângulo 2, né? Seria pouco estimulado. E o vermelho, que é esse outro tracejado, cerca de 75% também, né? Isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então, aqui ele coloca o gráfico, coloca as faixas, né, de ativação, 530 nanômetros e 600 nanômetros, e também as faixas de ativação de cada cor, azul, verde e vermelho. Então, bora lá, galera, para as alternativas, tá? A gente tem que, caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de identificar o comprimento do onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ó, o amarelo, ele é aqui, da faixa dos 530, 550. Então, numa pessoa normal, por exemplo, aos 600 nanômetros, né, que é a segunda faixa que ele pede, uma pessoa que tem os 3 pigmentos também não seria capaz de identificar. Então, essa alternativa é falsa. Letra B. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. O laranja, por sua vez, é um pigmento de onda da faixa dos 600 nanômetros. Então, também uma pessoa que tem os 3 pigmentos
não seria capaz de ver o laranja aos 530, por exemplo. Então, também está falso. Letra C. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Tem um erro sutil aqui, né? Porque detectar os comprimentos de onda, até que ela detectaria, só que ela veria tudo como vermelho, não é isso? Já que era o único único pigmento que estaria ativo nos dois comprimentos de onda, seria o vermelho. Ou seja, ela é capaz de detectar, mas essa pessoa daltônica que não tem o pigmento verde, ela não é capaz de distinguir qual o comprimento de onda é qual, já que ela veria tudo vermelho. Então, não é bem essa a questão. Vamos ver se tem uma alternativa melhor que essa, tá? Letra D. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro. Então, o roxo não é nem a questão aqui. O roxo seria uma questão se eu tivesse na faixa de onda dos 400 nanômetros, algo do tipo. Ou até menor, né? Já que ele está bem aqui nesse começo. Então, não é essa a questão que ele seria incapaz de visualizar, tá? Até porque, nos 400 nanômetros, ele só não tem o verde. Então, como ele tem o azul, ele seria capaz de visualizar o roxo. Em outro espectro, né? Nos 400 nanômetros, nesse início aqui. E letra E, o indivíduo seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. É essa mesma a nossa resposta. Ele consegue visualizar, mas ele não consegue distinguir, já que os dois aparecem como vermelho para esse indivíduo. Agora, questão 3, gente, do Enem 2016, PPL, tá? Vamos lá para a questão. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países na Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas. Um comprimento de onda, vou até anotar aqui, né? Comprimento de onda lambda, igual a 200 quilômetros. Isso é muito maior que a espessura da lâmina de líquido, D, vamos anotar aqui também, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 km. D igual a 4 km e lambda, que é o comprimento de onda, 200 km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de D, obedecendo à relação V igual a raiz de G vezes D. Então tá, vamos anotar aqui do lado também, que a velocidade de propagação vai ser raiz de G vezes D. Nessa expressão, G é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre as duas ondas consecutivas? Algumas informações que a gente precisa extrair dos enunciados de questões do Enem. Palavras-chave. Ele sempre vai deixar para a gente palavras-chave para a gente extrair informações. Quando ele fala que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, a gente já tem em mente o quê? Uma frequência, que é algo que ocorre constantemente, com constância. Então, se são ondas sucessivas, a gente vai extrair aqui uma frequência. Isso quer dizer que esse movimento vai respeitar a equação ondulatória de velocidade, que a gente conhece bem, não é mesmo? Que é velocidade igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência. Isso aqui é a velocidade de propagação, o que quer dizer que a gente consegue equivaler essas duas equações. Aqui. V é igual a V, né? Então, eu tenho aqui lambda vezes a frequência é igual a raiz de G vezes D. Lembram que eu falei na primeira questão que é importante que a gente faça uma equivalência de unidades? Aqui, eu tenho que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso fazer uma equivalência para que tudo aqui ou esteja em metro ou esteja em quilômetro, para que eu possa usar bem essas equações. Vamos passar tudo para metro, tá? Aqui é só a gente multiplicar por 1000, isso a gente já sabe, né? Vou botar aqui 4 vezes 10 ao cubo metros e 200 vezes 10 ao cubo metros.
Isso aqui não é a forma mais aceita, mas eu vou colocar assim por fins de conta, tá? Ninguém tá olhando, vendo a sua formalidade física. Então, vamos seguir dessa forma, tá bem? Então, ó, lambda 200 vezes 10 ao cubo, vezes a frequência, que é o que eu quero descobrir, raiz de g, que é 10 por metro, que é igual a raiz de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o d, que é 4 vezes 10 ao cubo metros. Então, ok, né? Mas um adendo. Ele não quer bem a frequência, né? Ele quer saber o valor mais próximo do intervalo de tempo. A gente sabe que a frequência tem a ver com o tempo sim, né? Mas qual é a relação entre frequência e tempo, ou período, né? Que é o intervalo que a gente leva para fazer uma oscilação completa, para fazer um movimento completo. Eu tenho que a frequência é o inverso do período. Ou seja, o que na verdade, de fato mesmo, a questão quer é isso aqui, tá bem? E outra sinalização importante é que, para a gente prestar atenção nessa questão das unidades, que ela pode salvar muito a nossa vida na hora da prova. A gente já manteve aqui que a gravidade seria em metro por segundo ao quadrado. Eu poderia deixar em outra unidade, se eu quisesse. Mas o mais importante é entender que, se a gravidade aqui, que é a único parâmetro que envolve o tempo, né, tá dando aqui em segundos, é ela que vai dar o resultado da minha frequência e do meu período. Se eu achar que a frequência, em função da gravidade que está em segundos, né, eu vou ter uma frequência em hertz, que é igual a 1 sobre segundo. Ou seja, eu vou achar o meu período, né, quando eu fizer todos os trabalhos, em segundos. Então, é importante ter em mente o que a gente está usando de unidade para conseguir extrair o valor exato das alternativas. Até porque, olha só, tá tudo aqui em minuto, né? Se eu não soubesse qual é a unidade que eu estava extraindo, eu poderia obter um valor que poderia se assemelhar a algum aqui da questão, só que estaria em segundos e a alternativa queria em minutos. Então, vamos prestar atenção nisso aí. Tá. Então, eu tenho que 200 vezes 10 ao cubo vezes f é igual a essa raiz, que eu vou aqui fazer o somatório de expoentes, tá? Mesma base, vou somar aqui os expoentes. 4 vezes 10 à quarta. Então, 200 vezes 10 ao cubo vezes a frequência. Raiz de 4, 2, né? E a raiz de 10 à quarta é só dividir o 4 por esse índice aqui, né? Que é o 2. Então, vou ter 2 vezes 10 ao quadrado. Então, a frequência é só dividir aqui, 2 vezes 10 ao quadrado, sobre essa potência aqui também, né? Que eu posso botar em notação científica de verdade agora. E aí, eu vou ter 2 vezes 10 à quinta, certo? Somei os 3 com os 2 zeros que tinha aqui, que é 10 ao quadrado, ficou 10 à quinta. Então, cortar, eu vou ter 10 a menos 3, que é 2. 2 menos 5 implica que a frequência é igual a 10 a menos 3 hertz, né? Que é 1 sobre segundo. Esse mesmo valor, se eu substituir, né, por essa relação aqui no F, eu tenho que 1 sobre T, que é o período, é igual a 10 a menos 3. Então, fazendo mesmo pelos extremos, 10 a menos 3T é igual a 1. Só que lembrando, né, ele não quer a resposta em segundos. Então, a gente vai ter que transformar esse valor em minutos, já que todas as alternativas estão em minutos. Certo. 10 ao cubo segundos é igual a 1000 segundos. Então, para transformar em minutos, eu preciso dividir por 60, né? Então, tenho 1000 sobre 60 é igual a 100 sobre 6. Simplificando por 2, eu vou ter 50 sobre 3. Esse valor aqui dá aproximadamente 16,67 minutos. Agora, vamos olhar aqui para o enunciado, né? Ele quer saber qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo.
Então, esse valor aqui, eu posso, sim, aproximar para 17 minutos, que é exatamente a nossa alternativa letra C. Bora, galera, para nossa quarta questão, tá? Também questão do Enem, do ano 2016, Enem PPL. PPL adora ondas, não é mesmo? Vamos lá. Em mídias óticas, como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bits, zeros e uns, e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente, de modo a queimar, tornar opaca, uma pequena área do disco, de tamanho comparável a seu comprimento de onda. Vamos grifar isso aqui, porque isso aqui é importante. Ele queima uma pequena área do disco de tamanho comparável a seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. Aí ele pergunta: qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado no texto? O avanço tecnológico citado no texto é qual? Que, com o passar do tempo, as empresas têm conseguido aumentar a capacidade de armazenamento, reduzindo a área de queima. Ou seja, como a gente falou, como ele falou, como a questão falou que a tecnologia queimava uma pequena área do disco de tamanho comparável ao seu comprimento de onda, a gente percebe que a onda tem alterado o comprimento de onda, né? Que a tecnologia tem alterado o comprimento de onda. E o que seria o comprimento de onda? Se a gente simulasse aqui uma onda qualquer, eu tenho o comprimento de onda lambda, é a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, certo? Então, se eu tenho diminuído o meu comprimento de onda, quer dizer que agora eu posso representar a mesma onda assim, ou seja, com uma frequência muito maior. Então, essa redução aqui do lambda, na verdade, é um aumento da frequência. Ou seja, se o lambda diminui, na verdade, errei aqui. Se o lambda diminui, implica que a frequência aumenta, certo? Então, o que vai acontecer aqui é a letra B, o aumento de sua frequência. É essa alteração na onda eletromagnética que permite com que essa tecnologia seja aplicada nos dias de hoje. Então, gente, vamos para a nossa quinta e última questão de ondulatória desse vídeo de revisando por questões. Essa é uma questão também do Enem, de 2017 e do Enem PPL. Como eu já falei para vocês, o Enem PPL ama ondulatória, então vamos ficar ligados aqui nessa questão. A questão de uma tirinha com Garfield se bronzeando ao sol. Aí ele percebe que está queimando e sai correndo dessa exposição. A questão pergunta o seguinte: a faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizada como? A gente tem aqui nessa questão, não necessariamente eu precisava saber todas as faixas espectrais que rondam, né, a radiação solar. Se eu lembrasse só dos filtros solares e que esses filtros nos protegem dos raios UV, eu conseguiria responder a questão, né? Já que UV, vamos anotar aqui, UV é ultravioleta. Essa, então, é a faixa espectral da radiação solar. Respondendo essa questão, marcando a letra D. É isso, galera. A gente encerra por aqui o nosso vídeo de revisando por questões de ondulatória. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!